Terceiro vídeo sobre o profeta Amós. A gente vai adentrando o profeta Amós para poder compreender melhor. E ele vai citar aqui nesse terceiro vídeo, vou mostrar para vocês. Ele vai falar de Damasco e de Gaza. 2 chifres. Tiro e Édom. 4. Amon e Moabe. Judá e Israel. Esses pontos aqui eu quero mostrar para você porque que o profeta Amós está incluso aqui, nesses pontos aqui, Judá e Israel, a casa de Judá e a casa de Israel. Por que ele está julgando ele junto com esse mesmo contexto histórico aqui? Se eles que estão sendo invadidos, por que o Senhor está sentenciando eles junto? Pela terceira e pela quarta transgressão não perdoa. É como quando o Senhor fala assim: eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração. Ele diz: pela terceira e pela quarta iniquidade não perdoarei. Então a gente vai mostrar alguns pontos aqui para vocês. Então aqui ele vai falar de Damasco. Damasco, que você vai ver que vai estar ligado com a Síria. Contextos geográficos aqui dentro. E aí a gente vai fazer uma pergunta aqui dentro desses pontos. Quem são as uvas que aparecem aqui? Você vai ver que está aparecendo Gileade aqui nesses pontos. E na timeline eu vou te explicar isso aqui. E aí na próxima timeline aqui eu vou ter o que? Gaza, onde a gente vê que o contexto aqui, se você for olhar os territórios atualmente, territórios passados, você vai ver que teve uns deslocamentos. Mas você vê que Gaza estava correspondendo à Palestina. E ele vai falar dos crimes de Gaza, do castigo. E ele vai mostrar quem são aqueles que pisam as uvas e quem são as uvas que são pisadas, que é aquelas chaves que eu te mostrei para a gente poder entender o profeta Amós. E depois ele vai mostrar o terceiro e o quarto chifre. Eu estou colocando como chifres aqui para você ver que são realmente chifres. As nações são designadas assim. Então ele vai falar de Tiro. E Tiro você vai ver que se trata dos fenícios, que é a atual cidade de Sur. E aí ele vai também citar o contexto aqui dentro de Édom. Então quem é Édom, que é a chave que eu te mostrei aqui, que a gente vai estudar agora quem é Édom. Então, e depois na quarta ele vai mostrar aqui, na quarta nação ele vai mostrar diretamente Édom. E aí ele mostra os crimes, os castigos, e por que aparece aquela expressão guardou indignação eterna? Povo contra qual o Senhor está irado para sempre. Guardou indignação eterna na mesma coisa que o profeta Amós está mostrando aqui, que foi mostrado em outros profetas também. O apóstolo Paulo lá em Romanos vai dizer que o Senhor amou a Jacó e aborrecia a Esaú. Mas é que quando você olha o texto, que eu não vou falar agora, parece que tem um entendimento meio errôneo dessa ideia aqui que ele está falando. Mas a gente vai estudar também esses pontos aqui. Então, ele mostra esse ponto de Édom, que você vai ver a Síria, que é a Bosra e Jordânia, esse atual território de Édom, que Édom foi eliminado, né, da história. Mas se tornou contextos proféticos lá no livro do Apocalipse. Ele vai falar de Amon e de Moabe. Aqui os que vão completar 6 chifres aqui. Então você vai ver que vai corresponder ao território de Rabá, que é os árabes, e Moabe, que ele vai estar falando de Quiriote, que eu não localizei esse território aqui, mas a gente vai estudando aos poucos, é assim mesmo. O estudo da palavra de Deus vai evoluindo. E aí a gente vê aqui que ele vai falar já a partir de Amon dos toques de trombetas. E quando ele fala do toque de trombetas, a gente já vai ver que isso vai corresponder ao Apocalipse capítulo 8, Apocalipse capítulo 7. E você já está vendo ali os toques de trombeta, o 7º selo. Então, você vê que depois dos 4 cavaleiros do Apocalipse, viria o 7º selo. Pela ordem, estou colocando aqui. Mas você vê que isso aqui vai ter muitos mistérios aqui dentro para a gente poder entender. Mas já tem toque de trombeta, e ele fala dos castigos e dos crimes de Moabe. Quem são as uvas, ele vai mostrar também aqui.
ele vai mostrar que Moabe, ele vai queimar os ossos do rei de Edom até não sobrar mais nada. Então, vamos olhar para o contexto histórico aqui e ver quem é essa figura espiritual de Moabe, que vai aparecer também por todas as escrituras. E você vai ver que vai aparecer Judá e Israel. Judá e Israel estão sendo denunciados junto com essas nações. E ele está mostrando aqui por que eu estou te mostrando esse contexto, por que eu estou te mostrando aquela besta de 7 cabeças e 10 chifres aqui também, junto disso aqui. Então você vai, se você ia estudar comigo até o vídeo, porque são 10 vídeos, você vai entender essas coisas que eu estou explicando. Não tem como eu te explicar aqui tudo, mas você vai entender bem melhor as coisas que eu estou falando aqui. Então ele vai mostrar Judá e Israel. E eu vou colocar aqui o Reino do Sul e o Reino do Norte. E você vai ver que casa de verão e casa de inverno vão estar justamente ligadas a esses pontos, Judá e Israel. Por isso você tem que assistir isso aqui para você entender esses pontos. Então ele vai falar dos crimes, do castigo e vai mostrar as uvas aqui. Vamos ver se tem uvas aqui dentro. Então ele vai mostrar os crimes e os castigos do Reino do Norte. E você vai ver que o Reino do Norte vai aparecer também terremoto. Então, as duas casas, as duas figuras, quando ele diz destrua a casa de verão, juntamente com a casa de inverno. E aí você vai ver que essas profecias foram profetizadas pelo profeta Oséias. Esses mesmos pontos aqui estão lá no profeta Oséias. Então essa é a terceira parte do vídeo. E a gente vai agora para a tela do computador, onde você vai ver as timelines que eu preparei para os estudos. Então aqui, irmãos, no terceiro vídeo a gente vai ter ponto aqui falando de Damasco e falando de Gaza. Esses são os 8 chifres que eu quero mostrar para vocês, por isso que a gente vai estudar sobre a besta também aqui. Então a gente tem nesses pontos, alguns pontos que a gente vai mostrar aqui para vocês, como os crimes que Damasco comete aqui. E a gente vai ver isso aqui na atualidade. Você sabe que se trata de Síria, se trata de Nínive. Estou falando de Damasco. E aí você tem o crime que eles cometeram aqui, nessa timeline, que eu vou explicando para vocês fazendo esse padrão. Você tem o castigo para Azael aqui. E você vai ver aqueles que pisam uvas. Por isso que eu falei logo nos primeiros pontos sobre isso aqui. Então você tem esses pontos para a gente poder compreender aqui. Então o povo da Síria, o povo sírio irá para cativeiro e eliminarei aquele que tem um cetro de fogo. Esse aqui é o castigo para Azael. E esses aqui são aqueles que pisam as uvas. Um dos pontos dos 8 chifres que está aparecendo lá na besta. E você vai ver que lá tem realmente 8 chifres. A 7ª cabeça se torna a 8ª. Então a gente vai ver aqui esses pontos aqui, ó. Síria, se eu ver aqui, Nínive, crimes, né? Moer com trilho de ferro a Gileade. Moer com trilho de ferro a Gileade, você vai ver que isso aqui se trata de quê? Das uvas. Quem são as uvas aqui? Gileade. A Gileade que você está vendo aqui, nesse ponto. Então por isso que ele fala que o povo de Síria irá para a cativeiro, porque eles pisam as uvas. E quem é que está aqui ajudando o povo sírio aqui que ele está falando? Então você teria aqui um chifre. Não seria um chifre aqui? Então é isso aqui. Então ele vai mostrar aqui, ó, quem são os que pisam as uvas. Por isso que eu coloquei lá naquele ponto lá para você entender. Depois vem aqui, ó, nesse próximo ponto, Gaza. E Gaza atualmente se sabe que é Palestina. Palestina, que eu estou falando aqui na atualidade, não é na época. Então, eles estão falando aqui, ó, entregar cativos a Edom. Eu perguntei aqui quem é Edom. A gente sabe quem é Edom aqui, mas aqui ele está usando Edom como um termo espiritual, uma figura espiritual no futuro. E Edom, você sabe que Edom está ligado com Esaú. Edom está ligado com Esaú, e você sabe que isso aqui liga com Isaac. Isaac não é Jacó.
Me liga com Isaac, né? Mas é Jacó aqui que ele está falando. Então aqui nesses pontos, você sabe que isso aqui vai ter uma ligação com Jacó. Edom e Jacó. Mas ele vai mostrar aqui. Ele vai mostrar aqui daqui esses pontos aqui. Então, os crimes de Gaza. Você está lembrando que isso aqui é um contexto histórico da queda da Virgem, que ele está chamando aqui a casa de Israel, o Reino do Norte. Crimes dele. Aqui, ó, entregar cativos a Edom. E aqui ele está falando do castigo que eles vão receber, que vai ligar aqui nesse ponto. Fogo aos muros de Gaza. Eliminarei os moradores, eliminar ao que tem o cetro. Vou colocar aqui, ó. Você vê esses pontos aqui, ó. Eliminarei o que tem o cetro. Aqui, ó, para você ver que esses pontos vão... Aqui são os que pisam as uvas, aqui. Então eles pisam as uvas. Quem está pisando as uvas aqui? Gaza. Esse ponto que eu coloquei aqui, para você entender. Então tem Edom e tem Jacó aqui dentro para a gente entender. Então aqui tem mais um chifre. Então se formaram aqui 2 chifres, mostrando aqui aqueles 8 chifres que formam o reino da besta. Presta atenção no que eu estou falando aqui, porque a gente pode tirar conclusões precipitadas aqui, mas presta bem atenção para você entender. Não entendeu, volta de novo para você compreender o que eu estou tentando passar aqui. E aí eu vou passar para esse outro slide aqui, que aí você vai ver aqui Tiro, e ele vai mostrar Edom. Então tem mais um chifre formando aqui mais 2, né? Então aqui eu já tenho 4 chifres aqui, ó. E Tiro, a gente vai ter, tá ligado Fenícios, e aqui é atual território de Sul. E o crime deles, entregar a Edom, entregar os cativos a Edom, aqui, ó. Castigo, fogo consumirá os castelos de Tiro. E ele diz por quê? Porque ele não lembrou da aliança de irmãos. Quem não lembrou da aliança de irmãos aqui que ele está falando? Ele está falando de Jacó e ele está falando de Edom. Isso aqui é Edom. Sabe que Edom aqui? Quem é Edom? Não é Esaú? E aqui não é Jacó? Não lembrou da aliança de irmãos, ele está falando aqui. Que aliança é essa que ele está falando? Você lembra quando Jacó ele vendeu o direito de primogenitura aqui? A primogenitura. Ele não vendeu. Esaú não vendeu para Jacó o direito de primogenitura aqui. Ele está falando dessa aliança aqui, ó. Aliança de irmãos. Quem é Edom? É a pergunta que eu faço para você. Aqui você vai olhar para Edom, você vai ver que é um território, que era uma nação, que era um estado vassalo do reino assírio. Mas quem é Edom espiritualmente? Que ele está mostrando no contexto histórico lá do que ele faz de novo, lá no livro do Apocalipse. Quem é Edom? Aqui. Então aí a gente vai estudando esses pontos para a gente aprender. Agora Edom aqui, você sabe que está ligado aqui, ó, com a Síria, com a Bósra, com a Jordânia. Crimes aqui de Edom. Mais um ponto. Esse ponto, agora o segundo ponto. Ele perseguiu o irmão à espada e não parou de matar. Aqui, ó. Perseguiu o irmão com a espada e não parou de matar. Quem é esse irmão que ele está falando aqui? Que é Jacó. Jacó ele também chama aqui de José, filho de Raquel, filho da mulher que ele queria casar, né? Então, aí você vai olhando para esses pontos e vai conectando as informações que eu estou falando.
Ele diz castigo, fogo nos primogênitos. Olha aqui que a informação que ele disse aqui, primogênitos. Lembra da 10ª praga? Vou colocar aqui, ó, 10ª praga aqui. E lembra aqui de Babilônia. Mas ele diz aqui, ó, que ele guardou indignação eterna. O que ele quer dizer aqui com guardou indignação eterna? Porque ele despedaçou Jacó, não cessou de matar. Olha aqui Édom aparecendo. Várias vezes vai aparecer Édom aqui. Então ele diz fogo nos primogênitos de Temã. Então quando ele fala isso aqui, a gente vai ter que buscar esses textos históricos aqui de Jacó, de Esaú, para a gente poder compreender o que ele está querendo nos dizer aqui. Então tem esses pontos aqui e a gente tem que descobrir aqui, ó, espiritualmente, quem é Édom, de quem que ele está falando aqui, quem é que guardou indignação eterna? Foi Édom? Édom guardou indignação eterna porque não parou de matar. Guardou indignação eterna porque, aqui é um termo espiritual, ele rejeitou a primogenitura. Isso aqui é presciência de Deus, ó. Presciência de Deus. Ele sabia dessas coisas. Então ele fala na sua presciência sobre Temã, que é Édom, que é Esaú, que guarda a indignação eterna. E você vai ver que Édom é uma figura espiritual aqui no livro de Amós. E no livro de vários profetas você vai entender que Édom, ele é uma figura espiritual. E aí você já teve formação aqui de 4 chifres, né? Que formam mais um, vai dar 4 chifres. Eu vou passar por esse slide aqui, você vai ver aqui a figura de Amon. Aqui a gente vai ver a figura de Amon e Moabe. Aí presta atenção aqui, ó. Aqui está ligado com Rabá. E atualmente você vai ver que esse território aqui pertence aos árabes. Nessa timeline aqui, presta atenção. Esse ponto. Depois ele fala dos crimes aqui nesse ponto. E o crime deles é rasgar o ventre das grávidas de Gileade. Mateus 24, Jesus fala isso, é das grávidas naquele dia. O castigo, o rei irá para cativeiro. O rei irá para cativeiro. Também quando ele fala, ele está falando das uvas, aqueles que são esmagados. E ele vai abrir aqui, pela primeira vez a gente vai ver toque de trombeta. Sexto selo, depois do sexto selo vem toque de trombeta. Terremoto, lembra lá? Depois, no 7º selo, vem o que? Trombetas. As trombetas. Então tá ligado aqui, ó. Ele fala ainda aqui, ó, gritos e alaridos, que está em Apocalipse capítulo 8. Esses pontos aqui, né? Então você vai ver que a pergunta que ficou aqui, para a gente tentar compreender, é essa aqui, ó. Quem é Édom? Por que ele fala na figura de Édom aqui 4 vezes? E por que esses contextos aqui, ó, estão sendo citados lá em Mateus 24, está sendo citado lá no livro do Apocalipse pelos profetas? Então ele fala esses pontos. Então ele tem Moabe. Moabe lembra território de Quiriote. As uvas aqui. Ele disse crime, só que aqui Moabe, ele está agindo como uma figura que está fazendo isso aqui, ó. Queimou os ossos do rei de Édom. Queimou. Tocou fogo. Até reduzir a nada, até reduzir a cal a nada. Castigo, fogo a Moabe,
e elimina o juiz. Quem será esse juiz? Lembra que a gente falou sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse? E nos 4 cavaleiros do Apocalipse tem 4 chifres, e esses 4 chifres aqui é o chifre pequeno, é a boca arrogante. Então ele diz que esse juiz ele vai tocar fogo em Édom, no rei de Édom, que ele vai destruir. Então a figura que ele fala que o juiz, que se você for ver espiritualmente, ele está falando do anticristo. E o anticristo que está fazendo isso aqui em Édom, quem é essa figura de Édom aqui? É uma figura espiritual. Aqui. E aqui você vai ter mais um chifre, mais outro chifre. Então já teriam 6 chifres aqui, ó. Agora a gente vai passar para o próximo slide aqui. E você vai ver que também quem faz parte aqui, ó, Judá e Jerusalém, pela 3ª e pela 4ª transgressão, não perdoou. Por quê? Ele vai falar do reino do sul e do reino do norte. Eu vou começar aqui do reino do norte. O primeiro ponto aqui, ele vai falar de crimes. Ó, vendem a justiça, profanam o santo nome, pervertem o caminho dos mansos. Aqui os crimes deles, olha. Castigo, vai ter terremoto. 2 anos antes do terremoto, ele está anunciando a vinda aqui. Quem está anunciando isso aqui é o profeta Amós. O rugido do leão aqui, ó. Sétima trombeta. Porque ele está anunciando isso aqui lá no livro do Apocalipse também. E depois ele fala, ele vai chamar o reino do norte aqui, ó, de casa de inverno. Esse reino do norte, parece que ele fala assim, tá, casa de verão e casa de inverno. Mas vou te mostrar por um ponto, por uma perspectiva, que essa casa, reino do norte, ele está representando o inverno. O inverno aqui. E o reino do sul está representando o verão. Você vai ver nas palavras de Cristo aqui. O reino do sul aqui, ó, casa de verão. Coloquei como casa de verão. Crimes aqui, ó, rejeitam a lei, andam nas suas mentiras, enganam a si mesmo. Isso aqui é um contexto que fala para Laodiceia. E Laodiceia, o que Laodiceia diz? Não preciso de nada. Você vai ver um estudo que eu fiz sobre Laodiceia e você vai ver que isso aqui vai bater com a igreja de Laodiceia. Castigo aqui, ó, fogo a Judá, fogo em Jerusalém. O Senhor rugirá da sua santa morada contra aqueles que pisam a malhada. Estão pisando a malhadas aqui? Tem uvas aqui? Não tem? Ou tem? Tem as uvas aqui também. Rugirá contra aqueles que pisam as uvas. Então ele anunciou tudo isso aqui, falou de terremoto, e você vai ver que todo esse contexto aqui, o Senhor está falando de 8 chifres aqui, ó. Mais um chifre, então vai dar 8 chifres aqui, ó. 8 chifres. Então, vou apagar aqui, vou fazer melhor aqui. 8 chifres. Então mostrou até aqui, e você vê que apareceu esses dois aqui como chifre. Então esses dois aqui, eles estão também pisando as uvas. Pisam as uvas. Quem são as uvas? É Gileade. Aqui, ó. Eles estão sendo tocado fogo aqui, ó. Fogo. Isso aqui é o contexto, né, que vai aparecer lá em Apocalipse.
da Grande Babilônia, que vai ser apedrejada com pedras de fogo, pedras vindas do céu. A prostituta que está lá dentro da besta, que faz parte do reino da besta. Então, está mostrando aqui, você vai ver esse estudo aqui. Parece que não, pode até parecer que não, mas você vai estudando as escrituras, você vai aprender, quando você estudar as escrituras, esses pontos aqui. Ou então olha todos esses pontos, para você ver se isso aí é coerente também para você.